Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. E ajude o nosso trabalho aqui, tá? O nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Tudo isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 186. Perguntas bem técnicas nessa sessão. A gente vai responder de uma forma bem simples, né? Fique até o final dessa sessão que vale a pena, ok? Primeira pergunta, né, encaminhada pela Fabiana de Goiás. Ela me pergunta o seguinte: com a sua experiência, como identificar viroses nas plantas? Bom, eu tenho um vídeo que eu falo sobre essa questão. Eu vou deixar aqui no izinho, Fabiana, se você puder assistir, seria interessante. Olha, realmente, com o tempo, né, com o andar da carruagem, eu já tenho praticamente 40 anos de agronomia, né, com muita parte prática, eu já fui produtor. Olha, você normalmente, né, as viroses, tá, a gente começa a perceber principalmente com, digamos assim, com uma certa paralisação das plantas. Ó. Obviamente que tem a mudança das colorações, tem manchas características, tá? Tem a chamada conhecida como depressão das culturas e muito mais. Mas normalmente as viroses no campo elas vão estar sempre relacionadas com algum tipo de pragas, né? É muito importante dizer isso. No caso dos viveiros é quando o pessoal utiliza, tá, matrizes ou plantas mães, né, com problema, tá? Infelizmente isso ainda existe, tá certo? Então, obviamente que juntamente aos produtores com o Ministério da Agricultura tem já trabalhado muito com relação a isso, tá? Então, existem inspeções, principalmente com os produtores, né? Cada vez mais rigoroso tem sido essas inspeções. Então, cada vez mais, digamos assim, viroses oriundos de mudas tem diminuído bastante, tá certo? Mas via pragas, isso pode, infelizmente, acontecer, tá certo? Bom, eu tenho esse vídeo, né, que eu falo o vídeo na íntegra sobre isso. Se você puder assistir, eu tenho outros vídeos também que eu falo, tá certo, das viroses, tá? Se você puder assistir o meu playlist de doenças e pragas, seria bem interessante, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho. Se puder, assista que vai te instruir melhor, tá? Eu acho que tá bem bacana esses vídeos. Obrigado pela pergunta, tá certo? Segunda pergunta encaminhado pelo Flávio, ele é do Paraná, tá? Ele assistiu os vídeos que eu falo sobre a borra de café, agradece muito pelos vídeos, né? E ele me pergunta como aplicar a borra de café no caso de orquídeas, né? Em que o substrato ela tem muita porosidade, né? E acaba que a borra não fica concentrada em algum canto, né? Olha, como eu faço a aplicação do bocache, por exemplo, o pó de bocache, tá? Ou a bocache em pasta em saquinho, você pode fazer com a borra de café também, tá certo? O ideal é que você pudesse colocar pequenas concentrações em alguns pontos, tá certo? Eu sei que vai ser um pouco mais trabalhoso, né? Mas seria interessante. Eu já fiz isso, né? Mas colocando a borra com casca de arroz carbonizado, tá? Eu não tinha o carvão em pedacinhos, né? Eu coloquei a casca de carvão. Deu certo também, tá certo? Eu acho que seria
é uma forma de você fazer essa aplicação, tá? Da borra nas orquídeas também, elas vão responder bem, ok? Obrigado pela pergunta, tá certo? A terceira pergunta é encaminhada pela Mari, ela é de Santa Catarina, tá? Ela pediu para eu dar umas dicas de pulverizadores pequenas, de 2 litros, porque ela tem algumas plantas, não tem muitas plantas, né? Bom, obrigado, Mari, né? Eu estarei aí em novembro, possivelmente, né? Na Festa das Flores de Joinville, tá certo? Olha, eu vou fazer um vídeo na íntegra, tá? Você não é a única pessoa que me pergunta desses pulverizadores, tá? Mas eu vou deixar aqui no descritivo um pulverizador de 1 litro, na verdade, 1,5 litro, que eu utilizo nas plantas aqui em casa, tá? No orquidário a gente tem pulverizadores maiores, né? Eu utilizo de 20 litros, tá certo? Eu vou fazer esse vídeo na íntegra, porque muita gente pergunta e tem algumas dicas que se eu for falar tudo aqui, o vídeo vai ficar muito comprido, tá certo? Então, se você puder aguardar, tá? Eu já estou finalizando esse vídeo, ok? E posto em seguida, tá certo? Obrigado pela dica, né? Pela sugestão, ok? Bom, vou aproveitar um pouquinho do seu tempo para a gente falar sobre o livro que a gente lançou sobre substrato. Para pessoas que trabalham com plantas ou mesmo cultivam por lazer. É um livro para entender o que é o substrato, como deveria ser o substrato. É um dos livros mais completos que pelo menos a gente conhece. Foram 10 anos de trabalho em cima desse livro, ok? Várias fotos, tá? Várias ilustrações. Eu acredito que vai ajudar a todos. A quarta pergunta, encaminhada pela Sandra, ela é de Goiás, tá? Ela me pergunta se substrato à base de sabugo de milho picado pode ser utilizado para a produção de mudas. Excelente pergunta. Eu acredito que dê sim, tá? Eu nunca fiz o uso do sabugo para a produção de mudas. Eu fiz o uso do sabugo num trabalho para cultivo de orquídeas, tá? E não deu certo, porque a durabilidade do sabugo é muito curto, tá? Então, em dois meses, 3 meses, né, o sabugo desapareceu, tá? Ela acabou se deteriorando, virou pó e as orquídeas ficaram, na verdade, sem substrato dentro do vaso, tá? Então, nesse caso, né, que eu utilizei para cultura de ciclo longo, né, digamos assim, que é permanente, não deu muito certo. Mas no caso de produção de mudas, principalmente aí de hortaliças, né, condimentos através de semente, que é só a fase de produção de muda, eu acredito que dê certo, tá certo? Eu vou ficar devendo essa resposta, né? Mas com o tempo a gente vai fazer alguns experimentos com relação a isso. A gente posta aqui no canal, tá certo? Obrigado pelo envio dessa pergunta. Quinta pergunta, encaminhado pela Jéssica da Paraíba. É muito legal essa pergunta. Ela me pergunta qual a cobertura, né, de um pequeno espaço onde ela produz cheiro verde. Qual a cobertura, né, do local da produção que ela tem de cheiro verde. Bom, Jéssica, eu utilizaria, primeiro, né, eu utilizaria um telado preto de 40%, 50%, eu acredito que você vai conseguir produzir, tá, o seu cheiro verde sem problema, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Outros vídeos que eu falo de cobertura, tá certo? Você precisa, na verdade, de uma área de proteção, né? Você fala que tem muito carneiro e galinhas, né? Então você precisaria fazer uma cobertura. Eu utilizaria o telado, tá certo? Telado de 40 a 50% seria bem interessante. Agora, eu não sei qual a cidade que você fala, mas se tiver muito problema de vento, seria bom também você fazer uma cobertura, tá? Usar, por exemplo, o capim-elefante, né? Que ela cresce rápido e ela te dê uma proteção com relação a principalmente ventos, tá certo? Bom, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Mas se não, você
encaminhe a sua pergunta novamente que a gente responde, tá certo? Mas assista esses vídeos que eu falo das coberturas, eu falo inclusive do telado vermelho, que é muito interessante, tá? A gente já teve resultado bem bacana com relação a esses materiais, tá certo? Obrigado pela pergunta. Bom, foram 5 perguntas, né? Muito técnicas, tá certo? Algumas, assim, até extremamente técnicas que a gente tenta aqui responder de uma forma mais simples, tá certo? Todas essas perguntas eu tenho já vídeos correlacionados, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante, ok? Essa sessão só existe porque vocês encaminham as suas perguntas e as suas sugestões, ok? Então encaminhe você também, tá? Suas perguntas, sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal aqui. Mas também clique no joinha, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda bastante o nosso canal. Conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser. Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você, espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.